Não tem como conversar com o Pai sem usar o verbo. Não tem como ter diálogo, comunhão com o Pai sem Cristo. Não tem como ter um diálogo normal, espiritual, assim como não consigo me comunicar contigo, meu querido irmão, sem verbalizar no mundo espiritual da mesma forma. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda vez? Levante assim a sua mão. Tem uma jovem aqui, que a igreja a receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã, um prazer, uma alegria tê-la aqui conosco, amém? Faça desta casa sua, porque ela é a casa do Pai, por isso nós estamos aqui alegres e felizes. Cumprimente mais uma vez o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada, uma cutucada, um peteleco na orelha, um pescotapa, uma cotovelada com carinho, assim, na boca do estômago, para ele acordar, para ele despertar, num dia corrido que com certeza você teve, meu amado irmão, irmã, dia de trabalho, de labuta, e você chega na igreja cheiroso, né? Cheiroso, com certeza, mas é o perfume de Cristo, né? Então é muita fé nessa hora, somente com Cristo em nossas vidas. Meus amados, eu quero dar continuidade a uma série de mensagens que tem nos edificado bastante. O tema dela é No Caminho de Emaús. Emaús é uma localidade dista cerca de 60 estádios que a Bíblia diz de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros. Abram, por gentileza, meus amados irmãos, as vossas Bíblias, em Lucas, capítulo de número, creio eu, o último capítulo de Lucas, Evangelho de Cristo, segundo Lucas. Lucas tem uma preciosidade. Lucas é o único evangelho dentre os quatro. Nós sabemos que existem 3 evangelhos que são sinóticos. Sinótico quer dizer sine de similaridade e óptico de visão. Então, 3 evangelhos com uma visão muito similar, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles trazem eventos, episódios, milagres semelhantes ou quase que iguais, momentos onde Mateus, Marcos e Lucas observaram. João é o único que não é sinótico. João, ele trabalha em eventos totalmente diferentes de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele consegue identificar Cristo como Deus, ele consegue enxergar a deidade de Cristo. Então, João, de uma intimidade tremenda com Deus, ele consegue identificar isso. Lucas, ele trabalha e ele aponta, ele aprecia Cristo como homem. O único evangelho no qual é mencionado que Jesus, do seu suor, sai sangue, dos seus poros sai sangue juntamente com o seu suor. Fenômeno esse que a medicina chama de hematidrose, onde o estresse é tão grande da pessoa que ela pode chegar sim a sair dos seus poros sangue. Jesus estava com sua alma apavorada, a Bíblia diz, prestes a ir até a cruz. Então Jesus, como homem, estava assim, a sua alma apavorada, e daí sai sangue, mas o único que menciona isso dos 4 evangelhos se chama Lucas. Não é de se estranhar, Lucas era médico, e um fenômeno desse jamais passaria despercebido por ele, apesar de Lucas não ter sido uma testemunha ocular, amém? Lucas não andou com Cristo, mas Lucas cresceu aos pés de Paulo, então ele entendia muito e conheceu muito da palavra de Deus. Amém, meus amados? Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem achou, diga glória a Deus. Em podendo, por gentileza, coloque-se de pé, apenas como introito desta pregação. Lucas, capítulo número 24, versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu, permanecei, pois, na Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestidos de... Amém, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, há uma promessa nesse texto. E essa promessa era baseada na permanência do teu povo em Jerusalém. Lugar que nesse contexto, nesse momento da época da história da igreja, ninguém gostaria de estar. Ninguém desejava estar. Muito pelo contrário, assim como esses 2 discípulos estavam fugindo de Jerusalém, muitos também assim estavam. Deus, mas a tua palavra diz, e a promessa é clara: permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, como acontece em Atos 1:8. Deus, então esse poder em Pentecostes que acontece é para aqueles que permanecessem em Jerusalém.
Deus, por vezes queremos fugir dos problemas, queremos nos ausentar das circunstâncias contrárias, mas é ali que seremos revestidos de poder. Não queremos ir para Emaús, mas se estivermos, Deus, em determinado quilômetro distante de Jerusalém, Senhor, fala conosco. Não queremos nos afastar dos problemas, porque a nossa alma deseja isso. Mas em meio aos problemas, queremos ser revestidos de poder, Senhor. Em minhas lutas e dificuldades, fala conosco, nos use. Deus, fala com a tua igreja, sobre cada um que aqui entrou. Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de quebrantamento, uma palavra de poder, Deus. Não há revestimento de poder sentado, meu Pai, em uma cadeira, não há revestimento de poder parado em uma igreja, não há revestimento de poder, meu Pai, numa paralisia espiritual, só há revestimento de poder em meio a turbilhões de circunstâncias. Ali tu nos usa, meu Pai, porque tu vês a nossa necessidade como homens e mulheres de Deus. Senhor, fala conosco hoje, fala com a tua igreja, usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Amém. Podem se assentar. É promessa que Cristo deixa aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Queridos, estar em Jerusalém, como eu orei, não era o melhor local naquela época. Lembre-se, estamos agora num domingo pós morte de Cristo. Cristo morreu numa sexta-feira às 3 horas da tarde, ele fica pendurado no madeiro desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, falece ainda na sexta-feira, porque o sábado só começa ao pôr do sol, e não poderia ter um corpo pendurado no madeiro, porque o sábado era o Shabá, é o dia sagrado do judeu, então tinha que ser tirado os corpos. Mas Jesus morre numa sexta-feira, sábado a Bíblia diz que ele prega aos espíritos em prisão, e ele se demonstra ali. Domingo ele ressuscita, domingo da ressurreição. Aí nesse domingo, nesse dia, nesse primeiro dia da semana, que esses 2 discípulos que nós iremos pregar, aqui estamos pregando, melhor dizendo, eles estão saindo, fugindo de Jerusalém. Estar em Jerusalém era um lugar complicado. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Aqueles que falavam de Cristo eram crucificados, eram mortos. Ou seja, todos estavam escondidos. Lembrem-se, os discípulos estavam onde? No cenáculo. Cenáculo quer dizer lugar superior de uma casa, segundo andar de uma casa. E ali estavam os discípulos trancados, portas fechadas, com um medo terrível de que algum algoz, algum romano batesse naquela porta e eles fossem presos. Ou seja, estar em Jerusalém era um local complicado, mas a promessa de Deus é para aqueles que estivessem ali. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, enquanto eu estiver pregando aqui, por favor, coloque o seu coração, não fora dos problemas, mas em meio aos problemas. Ali Deus nos reveste, ali Deus nos usa, ali Deus fala conosco. Eu sempre aprendi na minha caminhada com Deus, e eu me lembro, nunca vou me esquecer, de um dia que eu estava ainda jovem, recém-convertido, era eu e Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, já andávamos juntos, e estávamos pregando numa comunidade, e no meio daquela, recém-convertido, que você imagina, né? Então estávamos lá em dupla, eu com a minha noiva, hoje minha esposa, Luciana, pastor Luiz Antônio também com a sua noiva Fabiana, hoje esposa, e no meio daquela casa, um homem pega uma faca para matar a esposa, e meu Deus, e um homem endemoniado, e eu olhando para o Luiz, ele olhando para mim, agora, o que a gente faz? Na mesma hora, vou ligar para o pastor, porque não sei o que fazer, recém-convertido. Aí ele pega o telefone, Luiz pega o telefone, pastor, está acontecendo isso, aquilo. Eu falei, é o pastor, e eu com isso? O que eu posso fazer, querido? O mesmo poder que tem em mim, tem em você. Ora para esse endemoniado aí, expulsa esse demônio. Aí o Luiz sério desligou o telefone, Gama, ele falou para mim chorar. Eu falei, é mesmo, Luiz, tem certeza? Liga de novo, Luiz. Isso é verdade mesmo? É. Então, queridos, oramos, graças a Deus, tudo se restabeleceu ali naquela casa. No perrengue, na dependência, Deus nos usa. Deus nos leva, Osés, o que Osés diz? Deus nos leva ao deserto para falar o nosso. No coração, teu currículo, no deserto, teu currículo não é nada. Teu PhD não é nada. Teu mestrado, teu doutorado, tua pós-graduação, não é nada. No deserto, você precisa daquilo que é mais simples de hoje. Água. No deserto, nós somos dependentes. E assim Deus nos usa, assim Deus fala conosco.
em Jerusalém tinha que depender de Deus. Queridos, quando eu dependo de Deus, Deus age. Deus manifesta o poder dele, amém? Eu espero em Deus, e Deus fala conosco, e Deus age, amém? Mas aqueles dois discípulos, eu vou assim fazer uma introdução rápida, obviamente não temos tempo para discorrer sobre todo o capítulo, mas aqueles dois discípulos estavam indo para Emaús. Emaús é uma cidade onde se preza muito por águas térmicas. Eram águas que tinham, águas até com alguns conceitos, fins medicinais, e era um lugar muito aprazível, muito bom e gostoso de ir. E aqueles discípulos estavam indo, aqueles dois discípulos, onde um nós sabemos o nome, a Bíblia diz, Cleopas, e esse homem, mais o outro, estavam indo para Emaús, fugindo de Jerusalém. No meio daquela caminhada, a Bíblia diz que aparece um homem que os acompanha. Esse homem nós sabemos, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava andando com aquele homem, com aqueles dois homens, no domingo, pós-ressurreição. Aqueles dois não percebem, até então, que Cristo estava ao lado deles. O que parece um absurdo aos nossos olhos, a princípio, não é um absurdo, porque Jesus estava com o seu corpo glorificado. Lembre-se quando Jesus aparece para Maria Madalena, lá no túmulo ainda, Maria Madalena pensa que ele é o jardineiro. Se Jesus não fala Maria, aí ela na mesma hora, Rabone. Mas a priori, no primeiro momento, o corpo glorificado, não há uma identificação imediata de quem seja. Ou seja, no início, certamente é difícil identificar a pessoa que tem o corpo glorificado, como Cristo estava, ele tinha acabado de ressurgir, acabado de ressuscitar. Estamos no domingo ainda. Mas, e aí eu tenho pregado, e eu preguei muito sobre isso nas quartas-feiras passadas, queridos, Cristo profetizou ou não que ele ressuscitaria o terceiro dia? Amém? Ministrou sobre os seus, sobre isso ou não? Sim. Se eu tenho essa promessa, e se você tem uma promessa no seu coração, meus amados, a minha expectativa é tão grande daquilo acontecer. Eu tenho tanta expectativa, de tanta fé. Expectativa, eu estou usando um termo contemporâneo para falar fé. Amém? A minha expectativa é tão grande, a minha fé é tão grande para que Cristo vai ressuscitar. Eu tenho tanta expectativa que o milagre vai acontecer, que eu começo a prestar atenção nos detalhes do dia. Se cair uma folha do meu lado, o que foi isso? O que está acontecendo? Se eu tenho certeza que algo vai acontecer, esse homem que entra do meu lado e começa a falar comigo, inclusive pregar como Cristo pregou, eu tenho que olhar de uma forma diferente. Se eu tenho uma expectativa de Deus, se eu tenho fé em Deus de algo mudar, queridos, começa a olhar os detalhes da sua vida com um olhar espiritual. Mas não queremos, talvez, chegarmos no 12º quilômetro, que era a caminhada total até Emaús, para percebermos que Deus estava ali, Jesus estava ali. Que as suas expectativas iam crescer no Pai, amém, igreja? Glória a Deus. Se andamos com Deus, nós temos essas expectativas afloradas em nossos corações. Algo vai acontecer nesse dia. Olha, essa noite eu vim para a igreja porque algo vai acontecer. Olha, eu vou sair daqui transformado. Olha, Deus vai falar comigo. Olha, Deus vai me dar uma direção diferente. Mas se eu não vier com essa expectativa, se eu não vier com essa fé, queridos, o que estamos esperando que Deus faça? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aqueles dois discípulos vão caminhando com Deus. E na quarta-feira passada eu preguei o versículo de número 19, diz assim: ele lhes perguntou, Jesus perguntando, né? Quais? Jesus perguntando o que eles estavam falando, que conversa é essa que vocês estão batendo um papo aí entre vocês dois, já caminhando? Lucas 24, versículo de número 19. Ele lhes perguntou, Jesus perguntando, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, para aqui. E talvez eu entendo, e essa tem sido a minha leitura sobre esse texto, queridos, são 12 quilômetros que Jesus está andando ao lado daqueles dois homens. Se eu sou Jesus, eu já tinha parado aqueles dois, porque eu não consigo segurar segredo. Entendeu? Eu não consigo, eu gosto de contar novidade, gosto de contar bênção. Mas se eu sou Jesus, eu pararia aqueles dois. Sou eu, ressuscitei, vamos voltar. Vocês estão perdendo tempo. Por favor, eu sei que eu estou meio esquisito, eu estou meio diferentão, mas eu estou com o corpo glorificado, olhem para mim, eu sou Jesus, vamos voltar. Mas não, queridos. Jesus anda ao lado daqueles dois, 12 quilômetros.
É porque algo precisava ser tratado com aqueles dois homens. Aqueles homens precisavam ser moldados em algo. Por isso que eu falei, e tem sido a minha retórica nessa mensagem, a quantos quilômetros, ou em qual quilômetro Jesus está contigo? Quantos mais quilômetros Jesus tem que andar conosco para que possamos nos desvencilhar daquilo que não agrada a Deus? Porque Jesus é um gentleman, queridos. Ele não vai entrar por força nem por violência. Ele vai dando sinais para aqueles discípulos, assim, pudessem enxergá-lo, entendê-lo. Mas quando Jesus joga a isca, quais? O que está acontecendo aí? Como se ele não soubesse. Ele era o pivô, ele era de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Mas o que está acontecendo aí? Conta para mim. Aí os dois falam, você não sabe? Jesus que era varão, profeta. Primeira coisa, queridos, Jesus era profeta? Certamente. Mas não era apenas profeta. E muitos querem entender e querem encontrar Deus apenas na profecia, na palavra que é dada de um púlpito, e a maior profecia é a Bíblia, amém? Mas as pessoas querem sim uma boca diferente, uma boca principalmente bem longe, né, que dê uma palavra sobre a sua vida. Jesus começa a andar 12 quilômetros, começa a identificar algumas características. Eles queriam encontrar em Cristo um profeta. Mas Jesus não é apenas um profeta. Jesus é muito mais que um profeta, amém, igreja? Glória a Deus. E talvez Deus tenha que andar um pouquinho mais contigo, porque o seu relacionamento com Deus ainda está baseado nessa rala posição de entender, receber uma palavra, uma palavra profética sobre a sua vida. Deus usa profetas? Claro que usa, amém? Em nome de Jesus, e sempre usará. Mas Deus usa, e muito mais, a sua palavra, que é a maior profecia, amém? Se a sua comunhão com Deus é baseada em profecia, talvez andará mais alguns quilômetros, como esses dois andaram. Mas não para aí, ele diz que era varão profeta, poderoso em obras de... Jesus era poderoso em obras de palavras? Sim, certamente. Mas, queridos, não nos guiamos e não andamos apenas por milagres, amém? Deus fará muitos milagres em nome de Jesus. Mas não é o norte da nossa comunhão com Deus. O norte da nossa comunhão com Deus é cruz, amém? Tudo que Cristo podia fazer por mim, sem sombra de dúvidas, já fez. O maior milagre já foi operado. Nada que eu possa fazer para Deus, para que Ele me ame mais. O maior amor que Jesus fez por mim já foi dado na cruz. Amor igual a esse não existe, queridos. Amém? Glória a Deus. Todo amor foi feito na cruz. Só devo realmente andar em gratidão e buscando mais e mais a Ele. E o mais Ele fará, certamente. Mas a minha comunhão também não é como esses dois discípulos estavam baseando ela. Pula para o versículo 21, para nós andarmos um pouco mais rápido. Versículo 21. Ora, nós esperávamos, eles falando, ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir egoístas, né? Certo é que Israel estava sob o domínio romano e o anseio até hoje do judeu em esperar o Messias ainda e não identificar Jesus. Queridos, os judeus em relação a Jesus são mais drásticos do que os próprios muçulmanos. O muçulmano crê pelo menos que Jesus é um profeta. Os judeus creem que Jesus é um impostor. É um impostor. Por isso que até hoje eles creem e esperam o Messias que virá. Então, olha a remissão, o redimir que eles esperavam de Jesus, que era que fosse tomar o trono de Roma e tomar o governo de Jerusalém. Por isso eles disseram, esperávamos, havia de redimir Israel, egoístas, pensavam só em si. Eu fico imaginando Jesus ouvindo tudo isso e falando, meu Deus, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é espada, o meu reino é paz. Bom, e Jesus continua falando, o versículo continua, redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro, desde que tais coisas sucederam, e já é esse o terceiro, pois bem, é o dia do milagre, é o dia do sobrenatural, é o dia do poder, é o dia de Jerusalém ser abençoada, é o dia daqueles que estão ali serem tocados, mas eles não conseguiam esperar. Além de egoístas, além de pensarem apenas em profecias, milagres, egoístas, também não sabiam esperar o momento de Deus. E Jesus andando carinhosamente, só Cristo, né, queridos? Creio que a maioria aqui já tinha desistido, já tinha pegado o atalho e saído fora. Mas Jesus continua caminhando com aqueles dois, ouvindo
e ouvindo, e é bom ouvir, amém? Poucos querem ouvir, porque não tem como dar um diagnóstico sem ouvir. Então, um homem sábio, ele ouve mais do que fala, amém? Pronto para ouvir e tardio no... Deus fala isso, Tiago menciona isso com uma clareza muito grande. Mas o versículo continua ainda, pula um pouquinho, vai lá para o versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Eu falei quarta-feira, usando uma nomenclatura mais contemporânea, talvez ficasse assim. Olha o que Jesus diz. Então lhes disse Jesus: ó nécios e lesados. Talvez fosse assim hoje. Tardios de coração, nécios, tardios. Jesus falando assim, né? Queridos, precisamos despertar espiritualmente, amém? E tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, vocês são nécios, tardos de coração. Os profetas já anunciavam já isso e mais. Olha o que diz o versículo 26. Eu creio que Jesus aqui já está perdendo a paciência, entendeu? Está chegando perto de Emaús. Vai ou racha. É agora ou nunca. E aí Jesus começa no versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí ele começa a pregar, né? Já ouviu muito, já viu todas as falhas do caráter do homem, assim como ele vê as nossas. Aí você vem para a igreja, Cristo começa a pregar, Jesus começa a falar, porque quando lemos a Bíblia, Jesus está falando. Amém, meus amados? Glória a Deus. E a Bíblia vai falando tudo isso que aconteceu para a glória em versículo 27. E começando por Moisés, Antigo Testamento, discorrendo por todos os profetas, maiores e menores, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas. Querido, Jesus começa a pregar. E ele vai no Antigo, ele fala de Cristo nas Escrituras, ele começa a pregar, não sei quantos quilômetros ali pregando, não sei quanto tempo se passou ali, mas enquanto aqueles dois homens estavam caminhando, Jesus agora começa a pregar com ênfase, porque o tempo está chegando, Emaús está às portas, os 12 quilômetros estão por serem completados. Assim é a nossa vida com Deus, queridos. Talvez a nossa vida até a glória sejam 12 quilômetros. Obviamente que eu estou usando uma analogia, amém? Mas qual a nossa quilometragem com Deus? Está na hora de voltar. Está na hora de voltar ao início. Até quando eu vou caminhar para Emaús? E a palavra sendo pregada. E eu indo para o outro lado. E eu ainda insistindo em algo que eu sei que não é de Deus. E a palavra sendo pregada, a palavra sendo anunciada. Olha aqui de versículo de número 28, agora sim entrando na ministração desta noite. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar. Estavam completando o 12º quilômetro, chegando em Emaús, Jesus esboça deixá-los. Meus amados, Jesus não nos deixará, amém? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Mas Ele não o levará à força. Tenha certeza disso. Se há algo que Deus respeita, se chama livre-arbítrio. É o único local, é a única situação em que Deus não toca no ser humano. Em tudo Deus toca, mas no teu decidir, na tua decisão, Deus não toca. E não é que Jesus os abandonaria, porque a qualquer momento Jesus iria ao encontro daqueles dois, mas ele esboça no sentido de que, olha, preguei, agora é com vocês. Se vocês não quiserem, eu estou indo embora, eu estou indo para Jerusalém. Essa é uma palavra retórica para nós, é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus não vai nos colocar força, mas ele prega, dá sinais. Jesus está falando, Jesus está pregando agora nesse momento, está falando ao seu coração, está ministrando sobre a sua vida, mostrando um norte para você, mas por força não fará, não fará. Mas olha o que diz o versículo 29, diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Queridos, eu não sei se aquele pedido foi esboçado em algum sentimento
de que estava muito bom caminhar com ele, ou não sei se esse pedido foi esboçado em não deixá-lo realmente, como o texto diz, caminhar porque já era tarde. Eu não sei o que os fez chamar Cristo para irem para a sua casa, mas eu sei que Deus estava no controle dali. Tem coisas que fazemos que nem sabemos, e Deus está ali, e Deus está operando, e Deus está agindo. Eles não tinham noção ainda, até então, que era Cristo, mas fica conosco. É aquela palavra que vem no nosso coração que, pô, fica, não, peraí, vai não, vai depois, não vai agora não, fica aqui, eu quero ir contigo. São situações que a gente fala e depois, poxa, olha, não é que foi bom eu ter agido assim? Olha o que poderia ter acontecido. E aí Deus começa a falar aos nossos corações. Aqueles dois esboçam e falam, olha, fica mais um pouco, é tarde demais, fica aqui conosco. E olha o que diz o versículo de número 30. Todos acharam, amém? E aconteceu que, quando estavam lá, tomando ele o abençoou, e tendo partido lhes, queridos, é algo emblemático, né? Porque isso lembra o quê? Ceia, Santa Ceia. Jesus pega, parte o pão, divide com eles. Naquele momento, queridos, acho que a ficha caiu, né? E conosco também é assim. Estamos caminhando e parece que estamos no automático, até que algo acontece. Espera aí, Deus está aqui. Tem algo especial nisso aqui. Olha, Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus está aqui. Deus está na minha vida. Deus está falando comigo. Porque olha o que esses discípulos falam logo em seguida. Versículo de número 31. Então se lhes abriram os e reconheceram, mas ele desapareceu da presença. Na mesma hora, aqueles olhos espirituais que estavam fechados se abriram e eles reconheceram que ali estava Jesus, mas Jesus, na mesma hora, desapareceu. Como que ele desapareceu? Queridos, corpo glorificado, amém? Uma hora, num segundo, talvez já estivesse lá no cenáculo, quando ele passa por entre as paredes e se apresenta aos discípulos. Um corpo glorificado, amém? Um corpo que não está preso ao espaço, a nenhuma barreira. Mas, na mesma hora, quando eles olham no partir do pão, eles reconhecem, os olhos espirituais se abrem e eles começam a dizer, olha, Jesus estava aqui conosco. Queridos, quão bom seria se os nossos olhos fossem abertos antes. Mas não importa. Importa que eles sejam abertos, amém? Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção é o versículo posterior, olha aqui de versículo posterior. E disseram, versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as... Querido, Deus já estava falando com eles. A Bíblia, um conversando com o outro, olha, no teu coração estava ardendo quando ele pregava? Estava. Pô, o meu também. E, queridos, que me chama a atenção isso, porque quando eu vejo na igreja, às vezes eu vejo o louvor, as pessoas pulando, às vezes eu vejo as pessoas chorando no louvor, eu vejo as pessoas, glória a Deus por isso, continua chorando, louvando, ok? Mas não durma na palavra. Porque o que deve arder o teu coração é palavra, é Bíblia. É Bíblia. O que ardia o coração desses homens era quando Jesus expunha as escrituras no caminho. Lembra de Provérbios? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo velha não se desviará. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. É no caminho, é no dia a dia, nos seus atos, na sua prática, no seu andar. Aí a criança cresce com entendimento. Não é apenas verbalizar, não é apenas ensinar, não é o caminho. É no caminho, é no andar, no dia a dia. Aí a criança é edificada, abençoada. A mesma coisa, no caminho Jesus pregava. E o coração ardia, meus amados. Nosso coração tem que arder quando a palavra é pregada. Amém, glória a Deus. E olha, o coração daqueles homens ardia, mas eles não conseguiam entender que Jesus estava ali. Aí, num momento, num partir do pão, queridos, no partir do pão, e
Eu gosto disso porque Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz: quero trazer memória aquilo que me traz esperança. Isso foi lá na memória deles, quando ele partiu o pão e trouxe esperança para o coração daqueles dois. Amado, que Deus possa trazer memória na sua vida aquilo que traz esperança, amém? Glória a Deus, porque foi o partir do pão que foi o gatilho para aqueles discípulos se encherem de expectativa e de fé que Jesus estava ali. E quando eles identificaram isso, interessante, Jesus sumiu. Propósito cumprido. Milagre feito. Milagre operado. Porque a primeira coisa que eles fazem quando isso acontece, olha aqui de versículo de número 33. E na mesma, ou depois, é isso que diz na sua Bíblia, depois, no dia seguinte, no mais tardar, não. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Amém, igreja? Voltaram para o problema, voltaram para o perrengue, voltaram para a perseguição, voltaram para o casamento, voltaram para o trabalho onde falam mal. E ali Deus operou, e ali Deus manifestou a glória dele, ali Deus preparou o coração daqueles homens, porque eles tinham algo maior a ser feito. Deus tinha algo maior. Lembre-se, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins, mas tem que viver Jerusalém. Tem que viver Jerusalém, meu amado. Não dá para pular etapas. Não dá para ir para os confins da terra sem vivenciar Jerusalém, sem vivenciar Judeia, sem vivenciar Samaria. É um caminhar com Deus. É um caminhar com Deus. Se você for ver as 3 viagens missionárias de Paulo, tem outras, né? Mas a Bíblia menciona, destaca 3. Mas se você for observar as 3 viagens missionárias de Paulo, você vai entender um crescimento espiritual na vida de Paulo. Você vai entender que Paulo vai amadurecendo em cada viagem missionária. Em cada viagem, um aprendizado. A mesma forma. Deus nos reveste de poder. Deus fez você passar por Jerusalém. Cabeça erguida, de pé. Olha o relógio pulando. Não posso bater no púlpito. Mas Deus nos faz vencer Jerusalém. Venceu Jerusalém? Parabéns, glória a Deus. Deus tem Samaria para você. Pastor, Samaria é isso? Isso, logo depois tem Judeia. Judeia, Samaria. Depois, confins da terra. Querido, contextualize isso da forma como você queira entender, amém? Seja análogo naquilo que você precisar. Mas eu não estou falando, talvez não esteja falando de lugares. Talvez esteja falando de momentos da sua vida. De circunstâncias que você tem que passar. Mas sobre elas, Deus está contigo, amém? Deus está conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. 34, quase encerrando. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a 35. Então os dois contaram, os dois que estavam agora no caminho, né, voltaram. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do... Interessante a Bíblia destacar isso, né? Porque o gatilho foi o partir do pão. Pão é algo tão simples, né, queridos? Pão é algo tão simbólico. Pão é, eu sempre falo isso, que pão não faz acepção de pessoas, né? O pão está na mesa do rico e do pobre. O pão foi muito lindo quando Jesus pega o pão para simbolizar o seu corpo, porque ele está disponível a todos. A todos. Mas quando partiu o pão, foi quando eles identificaram: olha, Jesus está aqui. Jesus está operando aqui. Quem tem experiência com Deus aqui, diga glória a Deus. Amado, você já passou por isso, vai passar de novo, em nome de Jesus. Já venceu isso, vai vencer. Traz à memória o partir do pão, isso nos enche de fé. Eu já venci aquela luta, já passei por aquele problema no casamento, vou vencer novamente. Deus vai me dar autoridade como deu anteriormente, e eu vou vencer em nome de Jesus. Eu conheço o partir do pão. Eu conheço quem é Deus na minha vida. Eu sei os sinais de Deus na minha vida. Eu sei como Deus falou comigo e continuará falando. Amado, quem não tem problemas aqui? Quem não passa por dificuldade, por aflições? Todos nós. Amém? Mas tem uma coisa, meus amados. Nascemos de novo. Encaramos as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Nós cremos que Deus tem um propósito em tudo. Em tudo. Em todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam. Romanos 8, 28. E assim será.
Então levanta a tua cabeça, viva as bem-aventuranças de Cristo, que são duras, mas ali Deus fala conosco, ali Deus ministra nos nossos corações. Aí Deus tem sim, meu amado, Judéia, Samaria e confins para você. Mas tem que vencer Jerusalém. Tem que vencer Jerusalém. Nem que tem que voltar para vencer. Nem que tem que voltar para levantar a cabeça. Só Deus me tira. Só Deus falando. Assim Deus tem que falar contigo, meu amado, em qualquer área da sua vida. Amém? É só assim Deus fala conosco. Só assim Deus ministra em nossos corações. Mas Jerusalém é realidade em nossas vidas. Aí o versículo de abertura que diz, 40. Eis que envio sobre vós a promessa do meu, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Queridos, 40 dias é o interregno, o intervalo entre essa promessa e Pentecostes. 40 dias se passam. Queridos, algo acontece, Jesus fica 40 dias e 40 noites com o seu povo ainda, com o corpo ressurreto, com os seus discípulos ministrando. Chega a Pentecostes, 50 dias, 40 mais 10. Atos capítulo 2, vem o revestimento de poder. Porque eles estavam, sabe aonde? Trancados lá no cenáculo, esperando a promessa de Deus acontecer. E a promessa aconteceu, amém, meus amados? Lá no meio da perseguição, no meio da luta, Deus fez. Deus cumpriu a sua promessa. Vai cumprir a promessa dele na sua vida, amém? Nesse turbilhão que você esteja vivendo, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. E você vai sair cantando, jubilando sobre aquilo que Deus é em sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu não sei em que quilômetro você está. Eu não sei como Deus está falando contigo. Eu não sei a forma como Ele ministrará ou continuará a ministrar o teu coração. Mas eu sei, queridos, que em cada quilômetro Deus tem falado aos nossos corações. Em cada palavra Deus arde os nossos corações. Em cada ministração Deus vai ardendo em nossos corações. Em cada palavra nosso coração arde, sente. É Deus falando contigo. Amém? É Deus falando ao seu coração. É Deus ministrando na sua vida. É Deus nos forjando. Deus nos preparando. Amém? Para algo maior. Deus tem algo maior para a minha vida, para a sua vida. Amém? Mas nesse caminho, queridos, nós somos tratados por Deus. Depois dali a Bíblia menciona que o povo é batizado com o Espírito Santo e com fogo. O povo sai evangelizando nos 4 cantos desta terra. E o povo ainda fica acomodado, e Deus tem que mandar perseguição. Aí assim como Estevão morre, a partir dali o povo se dissipa, começa a pregar a palavra para ir para Samaria e outros lugares, Judéia. Deus quer falar conosco, amém? Deus está falando conosco. Que em nome de Jesus Deus possa continuar durante todo esse dia, ministrar ao teu coração. Mas você não veio aqui à toa. Sabe que há um propósito sobre aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Deus te chamou, Deus tem um propósito, Deus tem uma aliança contigo. E Deus anda quantos quilômetros forem necessários, comigo, contigo, com cada um de nós. Amém? Deus quer nos colocar no prumo, no centro da sua vontade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, amém? Vamos louvar de todo o nosso coração. Louva a Deus nesse lugar, amém? Aleluias! Glória a Deus. Fique em espírito de oração, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou.
hóspede dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Você foi encontrado. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos no Teu nome, meu Pai. Não importa a quilometragem que estejamos distante do Teu centro, da Tua vontade, mas nós queremos voltar, Deus. Queremos ter um encontro contigo nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, um encontro de quebrantamento, um encontro, meu Pai, onde o nosso coração arde, porque a Tua palavra faz o nosso coração arder. E queremos sim, Deus, voltar a sermos revestidos de poder com autoridade no mundo espiritual, Senhor. Deus, concede essa graça sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Deus, talvez magoados, talvez tristes, talvez endurecidos com algo, talvez, meu Pai, perdemos algo. Casamento, meu Pai, Deus, vida financeira, talvez algo que esteja, Deus, atrapalhando o nosso caminhar. E às vezes nos esquivamos, queremos não nos confrontar com os problemas. Mas Tu nos leva a Ele. Senhor, eu sei que em Jerusalém nós seremos revestidos. Então, em nome de Jesus, meu Pai, em meio a essa luta nos reveste. Dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus. Dá autoridade no mundo espiritual, em nome de Jesus. Em meio a essa circunstância, em meio a essa luta, Deus opera milagres. Estende Tua mão agora de poder. Aleluias. Faz um milagre, meu Pai, nesta noite sobre cada um que aqui está. Deus, em nome de Jesus, nós continuaremos louvando aqui, meu Pai. Eu quero fazer um convite para você, meu amado, minha amada irmã, enquanto louvamos. Se você quer receber uma oração, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós queremos orar por ti, por ti. Os auxiliares diáconos estarão aqui à frente. Nós queremos clamar pela sua vida, clamar a Deus pela sua vida. Não importando, meu Pai, quão distante você esteja de Jerusalém, Deus está aqui. Deus fala contigo. Deus ministra o seu coração. Deus não se esqueceu de você. Deus tem uma palavra de vida e de vitória. Tem uma palavra. Deus está tratando. São 12 quilômetros de tratamento. Deixa Deus tratá-lo. Aleluias. Glória a Deus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre
liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre Vai chegar, vai chegar. eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Tudo igreja de olhos fechados ainda. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Você que entrou neste lugar, que ainda não tem entregue sua vida a Cristo, deseja entregá-la hoje, levanta sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue sua vida a Jesus e queira entregá-la? Levanta sua mão bem alto. Eu vou fazer só mais uma vez esse apelo, que um dia foi feito a mim e eu recebi. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda e deseja entregá-la, levante a sua mão bem alto. Deus, obrigado pela tua palavra, meu Pai, que arde em nossos corações. Deus, obrigado porque nossos olhos estão descobertos, nossos olhos espirituais estão abertos. Deus, por vezes nosso coração arde, mas nossos olhos não abrem. Por vezes Deus fala conosco, mas não agimos. Deus, nesta noite o nosso coração arde e os nossos olhos se abrem. Em nome de Jesus. Que não fique apenas no arder, que não fique apenas na sensação. Deus, mas que perpasse, meu Pai, pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelo nosso andar. Nós profetizamos, meu Pai. O pão vai se partir. A fé vai encher os nossos corações. E os milagres acontecerão. Em nome de Jesus. Nós profetizamos isso sobre toda a igreja, Deus. O pão vai se partir. E o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Sobre cada vida aqui hoje. E aquelas que estão sendo representadas também. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que nisso dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Dá uma linda salva de palmas a Jesus.